Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós temos como tema o que Deus realmente quer. E temos como texto áureos Eclesiastes capítulo 2, 12, versículos 13, que diz o seguinte: De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esse texto, resumidamente, quer dizer que de todo o que nós temos ouvido sobre a palavra do Senhor, a finalidade, ou seja, o objetivo final é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E temos como primeiro tópico: por que Deus quer que o homem seja igual a Ele? Por que Deus quer que o homem seja igual a Ele? Temos 4 motivos por que Deus quer que o homem seja igual a Ele. E antes de dizermos por que Deus quer que o homem seja igual a Ele, nós vamos citar algumas 4 características que Deus. Primeiro, Deus não é um ser incompleto, ou seja, Deus não precisa de ninguém. Ele é suficiente. Por isso é que Ele disse a Moisés para dizer ao povo de Israel, quando Moisés perguntou: quando eles dizerem-me quem te enviou, o Senhor disse a Moisés: diz que o Eu Sou me enviou. O Eu Sou é que me enviou. O Senhor é um ser completo, não precisa completamente de ninguém. E segunda característica, Deus não é nosso inimigo. Deus não é nosso inimigo, porque se fosse assim, Ele teria destruído o homem logo no início do pecado. Deus não é um polícia cósmico, ou seja, Deus não é alguém que só está atrás das nossas falhas. E quarta qualidade, Deus não é um avô benigno que dá tudo o que nós queremos. Por quê? Porque se Deus nos desse tudo o que nós queremos, nós às vezes pedimos coisas porque queremos, e essas mesmas coisas não são boas para nós. Então, Deus não nos dá tudo o que pedimos porque nós não pedimos. A maior parte das vezes nós pedimos coisas que são ilícitas, ou seja, coisas que nos fazem mal, coisas que fazem mal ao nosso próprio organismo. E o primeiro tópico diz: porque Deus quer que o homem seja igual a Ele. Temos 4 razões por que Deus quer que o homem seja igual a Ele. Primeiro, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso nós vamos ver no livro de Efésios, no seu capítulo 1, nos seus versos 4, que diz o seguinte: Efésios 1, verso 4, seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Esse texto diz que Deus nos elegeu. Esse texto diz que Deus nos elegeu, não para só na eleição. Depois de nos eleger, Ele quer que nós sejamos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Caridade é sinônimo de amor. E a segunda razão por que Deus quer que nós sejamos igual a Ele. Ele nos criou para sermos semelhantes a Ele. Por isso é que quando Deus criou tudo, criou toda a criatura, falou: haja luz, e houve luz. Haja uma divisão entre os céus e a terra, e houve uma divisão. Mas quando chegou ao homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança.
Essa é a segunda razão porque que Deus quer que sejamos igual a Ele, porque nós somos a imagem dele. E a terceira razão porque que Deus quer que sejamos igual a Ele é porque Ele nos criou para sermos santos. Isto mesmo, Ele não nos criou para vaguearmos da forma que quisermos, mas sim Ele nos guiou, Ele nos criou para sermos santos. Isso nós vamos ver em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a quarta razão porque que Deus quer que nós sejamos igual a Ele. Porque Ele quer que nós sejamos santos. E santidade é, é, é antônimo de pecado. Ou seja, santidade é afastar-se do pecado. E a quarta razão porque que Deus quer que nós sejamos igual a Ele é porque Ele nos transformou. Isso nós vamos ver no livro de Efésios, porque Deus nos transformou, por isso é que Ele quer que nós sejamos igual a Ele. Isso vamos ver em Efésios, capítulo 4, de versos 22 ao 24. 22 que diz: Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Verso 22 diz que quanto ao trato passado, é bem explícito. Aquilo que nós vivemos, o passado, que nós nos despojemos. Despojar é despir, ou seja, é tirar o velho homem. Porque sim, nós devemos despir, devemos arrancar o velho homem, porque o velho homem se corrompe nas concupiscências do engano. Verso 23 diz: E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Nós devemos nos renovar. Esse espírito tem que vir de Deus. Depois, o verso 24 diz: Depois, o primeiro passo, nós devemos tirar o velho homem. Segundo, nós devemos renovar no espírito. E o terceiro passo, que está no verso 24, diz: E vos revistais do velho ou do novo homem, porque o novo homem que é criado em verdade, justiça e santidade. Isso. E o segundo tópico, isso mesmo. Além dessas quatro razões referidas anteriormente, tem mais outras quatro que tem mais outras quatro razões que dizem porque que Deus quer que sejamos igual a Ele. Uma delas é que Deus quer ter prazer em nós. A outra é que Deus quer que além dele ter prazer em nós, que nós tenhamos prazer nele. E a terceira, Ele amou-nos e quer o nosso melhor. Por isso é que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele não só nos amou, mas também quer o nosso melhor. Faz tudo por tudo para ver o nosso bem. E a quarta, Ele quer nos livrar-nos do juízo final contra os pecadores. Por esta mesma razão também é que enviou o segundo filho. O segundo tópico diz: as ações de Deus são motivadas pelo seu propósito. Primeiro, qual é o primeiro propósito? Sua autorrevelação. Deus revelou-se aos homens. Isso é uma ação motivada. Esse é um propósito que motiva a ação de Deus. O segundo propósito, pelo seu amor. Em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviando seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo propósito é porque pelo seu Espírito enviado. Por isso é que Cristo, antes de sair da terra, ou seja, antes dele subir aos céus, ele deixou uma promessa: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito Santo,
que estará diante de vós e vos seguirá todos os dias das vossas vidas. E nós devemos ter certeza de que o amor de Deus é sem interesse, ou seja, ele ele não nos ama porque quer um benefício, não nos ama porque quer um benefício de nós, ou seja, ele não precisa de nós, mas sim ele nos ama para ver o nosso melhor sem que ele tenha algum benefício nisto. E vamos ver o terceiro tópico que diz como ser semelhantes a Deus. Como ser semelhantes a Deus. E só num pensamento lógico, para nós sermos semelhantes a Deus, temos que ter algumas características que Ele tem. E como sermos semelhantes a Deus? É mesmo isso. Então, a primeira característica que Deus tem e que nós devemos ter é amor ao próximo. Isso vamos ver em 1 de Coríntios, capítulo 13, que diz que o amor é benigno, não se comporta com indecência. O amor não busca seus próprios interesses, mas sim busca os interesses dos outros. E a segunda coisa que nós devemos ter para sermos semelhantes a Deus é o perdão. Nós devemos perdoar as outras pessoas. Não devemos guardar mágoa. E a terceira atitude é compaixão com as necessidades dos outros. Nós devemos ter compaixão quando outra pessoa está a passar por uma necessidade. Nós devemos ajudar no pouco que temos. E quinta, a quinta coisa que nós devemos ter para sermos semelhantes a Deus é produzindo os frutos do Espírito Santo. Os frutos, e que esses mesmos frutos são o amor, o gozo, a paz, a paciência, a caridade, bondade, longanimidade, domínio próprio. Essas qualidades nós devemos produzir. E para sermos semelhantes a Deus, nós devemos ser santo. Já disse anteriormente, santidade é antônimo de pecado, o que quer dizer que nós devemos nos separar do pecado. E o quarto tópico diz possibilidade gloriosa. É isso mesmo, possibilidade gloriosa. Nós podemos ser semelhantes a Deus como tendo fome dele e sede dele. Se nós tivermos fome e sede dele, nós faremos os possíveis de buscá-lo. E é isto mesmo que nós falamos. Nós falamos porque é que Deus quer que sejamos semelhantes a Ele. Para quem não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações como esta. E é mesmo isso, nós devemos ser semelhantes a Deus. Um resumo de tudo isso é que Deus é completo, não precisa de nós. E até a próxima.